Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, mais uma lição da Escola Sabatina, a lição número 10, Lições do Passado. O que é uma lição do passado? Cara, você tem que olhar para o passado, cara, para você não fazer os mesmos erros do que teve no passado, ou era você continuar aquelas coisas boas que aconteceu no passado, para você tirar de exemplo as coisas que aconteceram no passado. E tem muitos pais e mães hoje, que escondem do filho as coisas do passado, mas querem esconder até as coisas boas. Antes de eu falar desse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé, que está em escassez, hoje no mundo. Uma fé que não, que as pessoas não estão sabendo pôr em seu coração, em sua vida, e de acreditar que tudo vai dar certo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso, o dia do Senhor, meu Pai, que começou hoje no pôr do sol. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor possa, neste vídeo, Senhor, me acompanhar, para que eu possa ler a Tua Palavra, para entrar nos corações de cada pessoa que estiver assistindo e ouvindo esse vídeo, Senhor, para que ela possa saber mais sobre a Tua Palavra, sobre os seus ensinamentos, e que a pessoa possa se converter, que a pessoa possa ler cada vez mais a Bíblia Sagrada, para que ela possa se arrepender e aceitar Jesus Cristo em seus corações. Fique comigo nestes minutos e segundos, Senhor, para que eu possa te contemplar, Senhor, para contemplar a Tua Palavra, para que eu possa, Senhor, cada vez mais mesmo, apaixonar pela Tua Palavra, quero apaixonar pelo Teu ensino, quero apaixonar por Ti, Senhor. Por isso, meu Deus, tudo isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Lições do passado, lição número 10. Verso para memorizar. O que ouvimos e aprendemos, e os que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Salmos capítulo 78, versos 3 ao 4. Quer dizer, que era um verso que era para memorizar, que era para que a gente não possa esconder nada que aconteceu com os cristãos do passado, que a gente possa passar para os nossos filhos para os dias de hoje, de aprender com os erros de alguns cristãos e acertos também de alguns cristãos. Então, quer dizer, que podemos ter esse ensinamento. A lição de sábado. E muitos salmos o louvor assume a forma de narração dos poderosos atos de salvação do Senhor. Esses salmos são chamados com frequência de salmos da história da salvação, ou salmos históricos. Alguns apelam ao povo de Deus dizendo-lhes para aprender com a sua história, em especial com os erros deles e seus antepassados. Certos salmos históricos contêm um estilo predominante de hino que destaca os feitos maravilhosos anteriores de Deus e em favor de seu povo, e que fortalecem sua confiança no Senhor, que é capaz e fiel para libertá-los de suas dificuldades presentes. O atrativo especial dos salmos históricos é que eles nos ajudam a ver a nossa vida como parte da história do povo de Deus e a reivindicar este passado como nosso. Como fomos adotados na família do povo histórico de Deus por meio de Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos, lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 8 e o verso 15. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, para recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai.
Quer dizer, a gente tem que receber o Espírito do bem, que era o Espírito Santo, que não o Espírito maligno, que não o Espírito do mal. Cara, temos que procurar mais, procurarmos o Espírito Santo para nos reivindicar, para nós receber esse Espírito, para não cair para cair nas graças de Deus, para ter comunhão com Deus. Vamos ler também o capítulo 9, e os versículos 24 a 26 de Romanos, capítulo 9, versos 24 a 26. Para a glória preparou os quais somos nós, a quem também chamamos não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias, clamarei, povo meu, ao que não era meu, povo e amada, a quem não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Quer dizer, cara, judeus e gentios, cara, todo o povo é de Deus. O que Deus deu para Paulo, cara, a missão, cara, de não pregar mais para os judeus, porque o tempo dos judeus, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, cara, perdeu a oportunidade. Cara, foram 490 anos para o povo judeu se arrepender e voltar a aceitar Jesus em seus corações. Mas o povo judeu não aceitou. Então, na morte de Estevão em 34, depois de Cristo, no ano 34, Paulo foi escolhido por Deus para pregar aos gentios. A igreja de Coríntio, a igreja de Filipe, que é os filipenses, a igreja de Tessalônica, que é o Tessalonicenses, a igreja de Romanos, para os gentios, para os gregos. Vários gregos foram batizados, se converteram. E Gálatas, capítulo 4. Vou achar aqui Gálatas. Quero ler em sua casa Gálatas 4, versos 6 a 7. A herança histórica do antigo povo de Israel é de fato o relato de nossa antecedência espiritual. Portanto, podemos e devemos aprender com o passado deles, que também é o nosso. O objetivo final é perceber que cada geração do povo de Deus desempenha um papel pequeno mais significativo no grande desdobramento histórico dos próprios divinos soberanos do grande conflito. A lição de domingo, a incansável fidelidade do Senhor. Então, a lição de sábado ensinou que todos, somos filhos de Deus, que todos nós devemos se arrepender, que todos nós temos a escolha de se arrepender e aceitar Jesus em nossos corações. Não tem discrição de ninguém, todos nós devemos se arrepender. A lição de domingo, a incansável fidelidade do Senhor. A pergunta número 1, quais três épocas históricas principais são destacadas nesse salmo? Que lições recorrentes Asaf tira de cada período? As revisões do passado de Israel destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Elas também servem para ensinar as novas gerações a não repetir os erros de seus antepassados, mas a confiar em Deus e a permanecer fiéis à sua aliança. O salmista usa a história como uma parábola. Salmo 78, verso 2. Vamos ler o Salmo 78, verso 2. O que Asaf diz neste Salmo
78 e o verso 2. A providência divina na história de seu povo. Salmo didático de Asaf, 78, verso 2. Eu vou ler também o verso 1. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Quer dizer, bem antes de Jesus pisar pela primeira vez aqui na Terra, Asaf já falava de parábolas. Era no tempo de Asaf, Antigo Testamento. Quer dizer, lá no povo de Israel falava de parábolas. A parábola serve para prever o futuro, o que vai acontecer no futuro. Que era o que Jesus usou com o seu povo, pregando em parábolas. E o que significa que o povo deve ponderar sobre a mensagem do Salmo e procurar o significado dela? O Salmo 78, verso 2 é uma descrição profética do método de Jesus de ensinar por parábolas. Mateus capítulo 13, versículos 34 a 35. Vamos ler Mateus capítulo 13 e o verso 34 a 35. Mateus capítulo 13 e os versos 34 a 35. Porque Jesus falou por parábolas. Versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Quer dizer, Jesus disse o que Asaf disse em Salmo 78, verso 2. Coincidência? Não. É profecia. É que o salmista, a oração do salmista, Jesus lembrou, porque Jesus é Deus. Ele que conversava com os profetas, ele que conversava com os patriarcas, ele passava a mensagem. Jesus visitou Abraão junto com 2 anjos. Era Jesus. O Salmo também reflete sobre o Êxodo. Salmo 78, versos 9 a 54. Vamos ver que o Salmo 78, os versos 9 a 54. Salmo 78, os versos 9 a 54. E os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram na retirada no dia do combate. O versículo 54 agora. Levou-os até a sua terra santa, até o monte de que sua destra adquiriu. Quer dizer, era castigo para os ímpios. Todos aqueles que eram contra Deus sofriam consequências, e até hoje é assim. O assentamento em Canaã, Salmo 78, versículos 55 a 54. Vamos ler os versículos 55 a 64. Versículo 55. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e eles resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tomaram atrás e portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um marco enganoso, pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário.
entregou a seu povo a espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas e não tiveram canto nupcial. Seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Quer dizer, mais crueldade ao povo ímpio, que era a ira de Deus contra o povo ímpio. O assentamento em Canaã, Salmo 78, versículos 55 a 54, e a época de Davi, 78, versos 65 a 72, demonstram os atos gloriosos do Senhor e as consequências da quebra da aliança. A história de Israel relata muitas formas de deslealdade do povo a Deus, especialmente sua idolatria, Salmo 78, versos 58. No entanto, o salmista enfatizou a raiz da infidelidade de Israel e eles esqueceram o que Deus havia feito por eles. Não confiaram nele e colocaram-no à prova. Salmo 78, versos 18, 41 e 56. E se rebelaram contra ele e falharam em guardar sua lei, a sua aliança e os seus testemunhos. Salmo 78, versos 10, 37 e 56. Ao enfatizar estas formas específicas de deslealdade, o salmista sugere que a rejeição de Israel na história resultou de um pecado central, a saber, o fracasso do povo em confiar no Senhor. Salmo 78, versos 7 a 8. Ficamos perplexos com a teimosia e a cegueira do povo em contraste com a paciência e a graça do Senhor, como as novas gerações demoraram tanto a aprender. Antes de criticarmos as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos. Não costumamos também nos esquecer das maravilhas que Deus já realizou e negligenciar suas exigências da aliança. O Salmo 78 não encoraja as pessoas a confiar em suas próprias ações, mas mostra a futilidade da vontade humana, a menos que esteja fundamentada na constante consciência da fidelidade de Deus na aceitação de sua graça. As batalhas malucicidas do povo de Deus são Salmo 78, verso 9, 62 e 64. Elucidaram a lição do Salmo que os esforços humanos separados da fidelidade a Deus estão condenados ao fracasso. Aqui era a lição que Deus deu para os ímpios, quem não seguiu a sua doutrina, a sua lição, a sua palavra. A lição de segunda-feira, lembrando a história e o louvor a Deus. A pergunta número 2. Quais eventos históricos e respectivas lições vemos no Salmo 105? O Salmo 105 relembra eventos chaves que moldaram o relacionamento da aliança entre o Senhor e o seu povo Israel. Ele se concentra na aliança de Deus com Abraão, em que Deus prometeu dar a terra prometida a ele e a seus descendentes, e em como esta promessa confirmada a Isaac e Jacó foi providencialmente cumprida por meio de José, Moisés e Arão no tempo da conquista de Canaã. O Salmo dá esperança ao povo de Deus em todas as gerações, pois as suas obras divinas maravilhosas no passado garantem o amor imutável de Deus a seu povo em todos os tempos. Salmo 105, versos do 1 ao 5, versos 7 e 8. O Salmo 105 se assemelha no Salmo 78, ao destacar a fidelidade de Deus a seu povo na história, e faz isso para glorificar a Deus e inspirar a fidelidade. No entanto, ao contrário do Salmo 78 e o Salmo 105 não mencionam os erros passados do povo, e esse Salmo tem um propósito diferente. Em vez disso, no Salmo 105, a história é recontada através da vida dos maiores patriarcas de Israel, mostrando a liderança providencial divina e a paciente resistência dos patriarcas às dificuldades. A perseverança e a lealdade dos patriarcas a Deus foram ricamente recompensadas. Assim, o Salmo 105 convida o povo a imitar a fé dos patriarcas e esperar com confiança a libertação divina do seu próprio tempo. O Salmo 105 possui estilo de hino. Salmo 105, versos do 1 ao 7. Vamos ler. Salmo 105. O que diz lá no Salmo 105? Do 1 ao 7. Do 1 ao 7. As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel.
Versículo 1: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Verso 2: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Verso 3: gloriai-vos no seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Verso 4: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Verso 5: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízes de seus lábios. Verso 6: vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. E o verso 7: ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Quer dizer, está falando aqui, era dos escolhidos de Deus. Está falando que era dos que louvaram a Deus e que aceitaram a Deus em seus corações. Mostrando que, a fim de louvar o Deus verdadeiramente, o povo precisa conhecer os fatos de sua história, que oferece tanto validação para a nossa fé quanto inúmeras razões para louvar a Deus. Os adoradores são chamados de semente de Abraão e os filhos de Jacó. Salmo 105, verso 6. Sendo assim considerados o cumprimento da promessa de Deus a Abraão de fazer dele uma grande nação. Gênesis 15, capítulo 15, versos 3 a 6. O salmista ressalta a continuidade entre os patriarcas e as gerações subsequentes do povo de Deus e enfatiza que os seus juízos permeiam toda a terra. O Salmo 105, verso 7. Admoestando os adoradores a não se esquecerem de que nosso Deus também é soberano Senhor do mundo inteiro, e de sua bondade amorosa se estende a todos os povos. Salmos 96, verso 1 e Salmos 97, verso 1. É claramente um chamado à fidelidade a cada geração dos crentes. Então, a lição de segunda-feira nos ensinou que devemos seguir os mesmos passos dos patriarcas que aceitaram a Deus. É isso que devemos fazer. Lição de terça-feira, lembrando a história e o arrependimento. O capítulo, pergunta número 3. Que eventos históricos e suas respectivas lições esse salmo destaca? O Salmo 106 também evoca os principais eventos da história de Israel, incluindo o Êxodo, a permanência no deserto e a vida em Canaã. Enfatiza os pecados hediondos dos antepassados que culminaram na geração levada para o exílio. É bem provável que o Salmo tenha sido escrito quando a nação estava em Babilônia, ou depois que voltaram para casa. E o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, narrou esses incidentes históricos e as lições que o povo deveria de ter aprendido com eles. Além disso, esse salmo, como os outros, aponta para a fidelidade de Deus à sua aliança da graça, pela qual salvou seu povo no passado. Salmo 106, versículo 45, expressa a esperança de que o Senhor novamente mostre favor ao seu povo arrependido e o reúna dentre as nações. Salmo 106, verso 47. O apelo para a libertação não é um pensamento ilusório, mas uma oração de fé baseada na certeza das libertações passadas. Salmo 106, versos 1 a 3. E no caráter infalível da fidelidade divina à aliança com seu povo. A lembrança dos fracassos históricos de Israel no Salmo 106 é parte integrante da confissão de pecados e do reconhecimento de que os israelitas do período deste salmo não eram melhores do que seus antepassados. Eles admitiram que foram ainda piores do que seus antepassados, pois conheciam as consequências das iniquidades das gerações anteriores e como Deus exerceu sua grande paciência e graça ao salvá-las, mesmo que tivessem deliberadamente andado de maneira perversa. Se essa foi a conclusão a qual chegaram, pensem em nossa situação, pois temos a revelação do caráter divino e da graça salvadora revelados em Jesus e na cruz. A boa notícia do Salmo 106 é que o amor inabalável de Deus sempre prevalece sobre os pecados do povo. Salmo 106, versos 8 a 10, verso 30, verso 43 e verso 46. O
O papel fundamental de Moisés e de Finéias em afastar a ira divina pronta para o significado da intercessão de Cristo em favor dos crentes. Somente a experiência pessoal com graça de Deus pode transformar uma história passada em nossa história. Quer dizer, aqui está uma lição, cara, para todos nós hoje. A aprender com os erros dos antepassados. O que os antepassados fizeram, cara, a gente não pode fazer as mesmas coisas que eles fizeram. A gente tem que aprender com o erro. Cara, e hoje a gente tem todos os ensinamentos possíveis do que eles tinham. Hoje tem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem os evangelhos que estão sendo pregados, tem as profecias que estão sendo pregadas. Cara, hoje tem todo o ensinamento. Quem não quer saber, cara, está perdendo e muito. Cara, hoje tem todos os ensinamentos. Tem gente que vai se perder porque não está nem aí para a palavra de Deus. Lição de quarta-feira, a parábola da videira do Senhor. A pergunta número 4. Como o povo de Deus é retratado neste salmo e que grande esperança é o motivo de sua súplica? Israel é retratado como uma vinha que Deus arrancou do Egito, a terra da opressão, e a transportou para a terra prometida, terra de abundância. A imagem de uma vinha transmite a eleição de Israel por Deus e seu cuidado providencial. Gênesis 49, verso 11, verso 12 e 22. Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 a 11. Contudo, no Salmo 80, a vinha de Deus está sobre a sua ira. Salmos 80, verso 12. Os profetas anunciaram sua destruição como sinal do juízo divino, pois a videira se tornou ruim. Isaías, capítulo 5, versos do 1 ao 7, Jeremias, capítulo 2, versículo 21. O Salmo 80 não poderá sobre as razões do juízo divino, dadas as profundezas da graça divina. O salmista fica perplexo que Deus pudesse reter sua presença de seu povo por um tempo tão longo. A tensão entre a ira e o juízo de Deus por um lado, a graça e o perdão de Deus por outro, fez que o salmista temesse que a ira divina pudesse prevalecer, consumir o povo por completo. Salmos 80, verso 16. A pergunta número 5. Como essa bênção é usada no Salmo 80? O refrão do Salmo invoca a promessa de Arão da bênção perpétua de Deus sobre o seu povo. Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. E destaca a esperança de que a graça de Deus triunfe sobre as causas da miséria do povo. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer no teu rosto e seremos salvos. Salmos 80, verso 3. E Salmos 80, versos 7 a 19. A palavra hebraica para restaurar vem de uma palavra comum que significa retornar, e é usada repetidamente na Bíblia, no contexto do chamado para que o povo se afastou de Deus retorne a Ele. Está ligada à ideia de arrependimento, de se afastar do pecado e voltar para Deus. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque voltarão para mim de todo o seu coração. Jeremias, capítulo 24, verso 7. Quer dizer, mais uma lição aqui de arrependimento. Que a gente tem que se arrepender de nossos pecados. A gente tem que se arrepender de nossos atos. E voltar para o amor de Cristo novamente. Voltar ao primeiro amor. O seu primeiro amor, que quando você era criança, você nasceu num berço católico ou um berço evangelista, batista, assembleano, adventista, e você hoje está afastado da igreja, afastado completamente, não lê a Bíblia, não prega a profecia, nos vídeos, que hoje tem vídeos para você fazer, para você pregar, você está completamente fora, de todo o domínio, que Deus dá em sua vida, que Deus tem sobre a sua vida, você está afastado dele. Volte ao primeiro amor. Lembra da infância. Volte ao primeiro amor.
Lição de quinta-feira: a supremacia do Senhor na história. A pergunta número 6. Que eventos históricos são destacados nesse salmo? Que lições o salmista tira deles? O Salmo 135 convoca o povo de Deus a louvar o Senhor por sua bondade e fidelidade demonstradas na criação. Salmo 135, versos 6 a 7. E na história da salvação de Israel na época de Êxodo. Salmo 135, versos 8 a 9. E na conquista da terra prometida. Salmo 135, versos 10 a 12. O Senhor demonstrou a sua graça escolhendo Israel como seu tesouro especial. Salmo 135, verso 4. O tesouro especial transmite a distinta relação de aliança entre o Senhor e seu povo. Deuteronômio 7, capítulo 7, versos 6 a 11. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. A escolha de Israel foi baseada na vontade soberana do Senhor. Portanto, Israel não tem motivo para se sentir superior a outros povos. O Salmo 135, versos 6 a 7, demonstra que os propósitos do Senhor para o mundo não começaram com Israel, mas com a criação. Por isso, Israel deve humildemente cumprir o seu papel designado nos propósitos salvíficos de Deus para com todo o mundo. Culmina na promessa que Deus o julgará e terá compaixão. O relato das grandes obras de Deus em favor de seu povo, Salmo 135, versos 8 a 13, culmina na promessa que Deus o julgará e terá compaixão dele. Salmo 135, verso 14. O julgamento nesse sentido é a vindicação divina dos oprimidos e dos desamparados. Salmos 9, verso 4. Salmo 7, verso 8 e 54, verso 1. E Daniel, capítulo 7, verso 22. A promessa é que o Senhor repleitará a causa de seu povo e defenderá. Deuteronômio, capítulo 32, verso 36. Assim, o objetivo do Salmo 135 é motivar o povo de Deus a confiar no Senhor e a permanecer fiel à aliança com Ele. A fidelidade do Senhor a seu povo levou o salmista a afirmar a inutilidade dos ídolos e a supremacia do Senhor no mundo. Salmo 135, versos 15 a 18. A confiança nos ídolos torna seus adoradores tão destituídos da esperança e desamparados quanto seus objetivos de adoração. O salmista demonstra que Deus deve ser louvado como Criador e Salvador do povo. Isto é maravilhosamente transmitido nas duas versões complementares do quarto mandamento do Decálogo. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11 e Deuteronômio 5, versos 12 a 15. Visto que o poder de Deus na criação e na história é incomparável, o povo de Deus deve sempre confiar nele e adorar a ele somente. Como nosso Criador e Redentor, somente Ele deve ser adorado, e a adoração de qualquer outra coisa ou de qualquer outra pessoa é idolatria. Quer dizer, Deus não fez o segundo mandamento, não adorar imagens de escultura, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, e nem nos mares. Então, é para você não adorar imagens, para você não adorar ídolos. Que esses jogadores de futebol, de basquete, de tênis, que as pessoas idolatram, que falam que são ídolos, é idolatria, é pecado. Sai desse pecado. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Atos 7 e Hebreus 11. Qual é o objetivo final da liderança soberana de Deus sobre o seu povo na história? Os salmos históricos são um testemunho da fidelidade de Deus a seu povo. Cada evento foi um passo providencial que levou ao cumprimento da promessa do Salvador na pessoa de Jesus. Mesmo as provações que deixaram o povo perplexo e que faziam pensar que Deus o havia abandonado, estavam sob o controle de Deus e era parte da sua providência, pois Deus é o Senhor da história. O salmista habilmente apresentou a verdade de que mesmo a deslealdade do povo não impediu Deus de se manter fiel a seu povo e cumprir suas promessas. No entanto, os indivíduos e grupos impenitentes foram incluídos das bênçãos da aliança, e seu fim desprezível serve o aviso como da vida sem Deus ou sem oposição. E ele destrói as pessoas, a menos que nos esqueçamos de maneira pela qual o Senhor destrói as pessoas.
Os salmos indicam que nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido de seus ensinos em nosso passado. Texto de Ellen G. White, Eventos Finais, página 47. Se você tem o livro, dá uma olhada lá na página 47. Para que o povo de Deus avance sem medo, precisa conhecer sua história. Ellen G. White aconselhou os crentes a ler Salmos 105 e 106, pelo menos uma vez por semana. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos, página 99. A história do povo de Deus demonstra que nenhuma promessa que Deus fez em sua palavra deixará de ser cumprida. Isso inclui as promessas de cuidado individual e a promessa da segunda vinda de Cristo que estabelecerá o reino de paz e de justiça e paz. Então, povo de Deus, não é maravilhoso o estudo da palavra de Deus? Não é gostoso estudar a escola sabatina? Estou aqui para trazer para vocês a cada lição, a cada ensino, a cada perseverança na palavra de Deus, que vocês devem acatar para si, que vocês devem guardar em seus corações e aceitar Jesus em suas vidas. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, meu Pai, meu Deus. Que o Senhor fez da minha boca, a tua palavra. Que o Senhor usou-me como servo do Senhor nesta noite, para pregar a palavra, a sua palavra, Senhor, para cair no corações de todas as pessoas, para que elas possam aprender mais sobre a tua palavra, sobre os seus ensinamentos. Por isso, meu Deus, muito obrigado por este momento, o dia do Senhor que começou no pôr do sol, que eu possa adorar-te mais e mais até o pôr do sol de amanhã, o dia do Senhor, e na Nova Jerusalém, para que todo mundo saiba, de sábado a sábado, na eternidade, nós iremos adorar ao Senhor na Nova Jerusalém, de sábado a sábado, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol do sábado. Ficaremos a adorar-te. Por isso, meu Deus, agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, me ajudem aqui no canal do YouTube. Se inscrevam no meu canal, deixe seus likes, ative o sininho de notificação para receber os meus vídeos e me fortaleça aqui no YouTube. Eu peço ajuda a todos vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!